Vamos conversando, o pessoal vai chegando, porque eu realmente quero aproveitar bastante tudo que você tem para contar. E como a gente tinha conversado, a ideia dessa série de lives da Dois Coelhos Conversa é fazer um registro histórico mesmo da trajetória dos artistas e dos produtores culturais mais ativos, mais atuantes aqui em Maringá, segundo eu, né? É o meu recorte e, e a minha observação da cena, né? E normalmente a ideia é muitas vezes ouvir aquilo que a gente não está tendo muitos espaços para ouvir, né? Porque a gente não tem mais muitos espaços de divulgação e espaços que estejam registrando essa história. E um dos objetivos também é registrar esse momento atípico que a gente está vivendo, que é essa pandemia, né? O que a gente estava chamando de quarentena, que já não é mais quarentena, porque já passou de 40 dias que a gente está em isolamento, distanciamento social, quem pode, né? Nós das artes estamos. Então, apesar de ter essa proposta de contar uma história cronologicamente, eu queria começar por esse momento agora que a gente está vivendo. E eu queria que você me contasse um pouquinho como é que está sendo para você, como é que você e a Cia Pedras estão passando aí por essa turbulência, estão se reinventando, quais são as ações que vocês estão fazendo nesse momento. Bom, falando primeiro para mim, está sendo um caos interno muito grande, sabe? Em dezembro de 2019, que eu vi a primeira vez na internet falando sobre o coronavírus na Ásia, já foi, assim, para mim, algo muito chocante, né? Já aconteceram outros, mas talvez por a gente ter vindo aí de um processo de desgoverno e de muita discurso de ódio desde 2017, isso me pegou muito profundamente, até que começou realmente a chegar mais próximo, e agora está mais próximo ainda do que a gente espera. E eu sou uma pessoa que sempre penso assim que a gente tem que valorizar todos indiferente de distância, né? Nós somos todos uma raça só. E isso realmente, assim, para mim, o meu processo criativo enquanto atriz é muito dolorido, muito, é profundamente muito dolorido. E como a gente conversou esses dias por WhatsApp, eu falei para você que ainda bem que eu estou conseguindo me reorganizar para poder entender isso de alguma maneira. Então, assim, eu tenho um cronograma de rotina que eu acordo 7 horas da manhã e vou até às 11 da noite todos os dias. Aí por isso que eu inventei também o em tempo real, né? E falando da companhia, tem alguns lados que são bem preciosos assim para nós, sabe? Assim, a questão dos alunos terem continuado com a gente, vários alunos, continuado com a gente, que isso é muito importante. A questão de a gente estar realizando ações e, de uma certa maneira, também, né, todo mês na luta, nós tivemos a ajuda da Maringá Rede, que você ajudou, né, a estar ainda à frente e a gente está fazendo todo mês uma ação diferente, sabe, se reinventando nisso também para não ficar a mesma coisa sempre. E, e é isso, assim, esse mês a gente está com uma ação, é para falar da ação já? Sim, A gente está com uma ação agora no mês de junho, né? Que um é um sorteio de nomes, que concorre a várias coisas, o outro é o livro, até trouxe aqui, não sabia se você podia falar, mas o Andarilhos de Cordel, que é um livro de literatura de cordel bem rústico mesmo, para valorizar as raízes, que eu lancei em 2018 na Flim, né? Também alguns artesanatos que, como o Filtro dos Sonhos, né? Isso aqui tá sem terminar. E a pesquisa, né, do Adriano Braga aí, que são os pífanos, né? Que, assim, foi bem legal, porque, assim, bastante gente tá comprando e tá gostando, né? E eu acho que ele é uma pessoa muito sensível para... Ele vai mesmo e pega o bambu e faz todo o processo com fogo e, né, e pesquisou e fica fazendo toda aquela matemática para fazer os furinhos para sair as notas.
E hoje nós reativamos o canal do YouTube, inclusive com um vídeo que é a primeira aula de iniciação ao pífano. Então, assim, a gente está se reorganizando dessa maneira para continuar levando a nossa arte de alguma maneira. E é muito emocionante, a gente pega todos os domingos de manhã para entregar para as pessoas, né? Porque domingo de manhã não tem muita gente na rua, a gente combina com todo mundo, entrega, né? Com distanciamento, com máscara, é muito legal ver as pessoas pegando, né, o livro, o pífano, o filtro dos sonhos, depois falando, trazendo para a gente de volta, né, que conseguiu tocar, que não conseguiu, que está lendo o livro e está gostando, né? E é isso. Sim, vocês estão super ativos, né? Inclusive ocupando um espaço que é esse espaço virtual, que pelo menos dessa forma vocês não ocupavam antes, né? Essa coisa das lives, da coisa do canal do YouTube e tal, tá muito mais intenso, né? A produção de conteúdo. E É aí, que a questão Uhum. É porque a questão é assim, eu nunca gostei de vídeo, na verdade. Sempre quando tinha alguma matéria, alguma entrevista, eu sempre falava para o Adriano, ou né, antes dele, para outras pessoas que trabalhavam comigo. Ai, faz, eu não gosto dessas coisas e tal. Só que assim, mediante quando a quarentena chegou e o decreto foi dado, eu falei, gente, eu preciso encontrar um espaço para a minha arte, né? Eu preciso dizer o que eu acredito. A arte é para isso, né? Como eu sempre digo, para incomodar, para emocionar e tal. E agora nós temos, né, as redes sociais. Então, assim, você vai ter que se organizar e fazer dentro disso. Daí a gente já aproveitou e daí eu comecei as lives, porque eu falei, gente, eu preciso conversar com outras pessoas de alguma maneira. E também, assim, o canal do YouTube a gente tem desde 2009, só que assim, a gente colocava alguma matéria, alguma coisinha, e daí agora com tudo isso, vamos reativar, e daí a gente está com vários projetos além dessa aula, fazer algumas coisas também de contação de histórias, algumas coisas de performance, né? Mais intimista, que também é uma área que especificamente eu gosto muito. Estamos aí. e vocês começaram, por conta da pandemia, vocês começaram a dar as aulas online também, né? Que é uma experiência nova. No primeiro mês, assim, porque ninguém, na verdade, né, esperava que ia durar tanto tempo. Aí eu comecei a filmar, gravar algumas aulas, e eu mandava para os grupos, e eles faziam os exercícios e mandavam para mim e tal. Aí eu falei assim, gente, acho que eles não vão conseguir acompanhar, porque, né, tem que ter muita dedicação para fazer online, ainda a gente manda lá exercício de teatro, exercício de circo, nem todo mundo está repassando. Aí um dia deu problema na internet, e daí um monte de gente não conseguia fazer e tal. Eu falei assim, Adriana, vamos fazer uma live ao vivo? Vamos ver o que que dá. Aí a gente, como eu te falei antes, a gente tem um cenário aqui montado, né, para poder fazer as aulas. E a gente fez as aulas online para os nossos alunos, um monte de gente entrou, aí os alunos adoraram, mesmo não participando, né, não podendo participar, só comentando e tal, ou nem comentando, só fazendo os exercícios. Aí a gente falou assim, então vamos procurar plataformas. Aí quando eu conheci o JetSmith, que eu nem sei que é assim que pronuncia e tal, o Google Meet, né, o Zoom, e daí a gente começou, e daí desde então a gente está fazendo isso, e é uma troca bem legal. Aham, o Danilo até pergunta se você acredita na continuidade dessa parceria, né? Porque ele diz que a internet passou de vilã a aliada. Vocês pensam em continuar usando esses meios depois? Então, né, eu acho que tudo, como eu sou muito assim, as pessoas que não me conhecem às vezes veem o meu lado roqueiro e meu lado de roupa preta e acham que eu sou hiper, mas eu sou muito criança no sentido de viver o presente, né, nesse sentido bem clownesco de viver sempre o presente. E quando eu penso lá na frente, eu fico pensando assim, eu acho que eu gostei tanto de fazer as lives, porque é tão gostoso ouvir, né, eu ouvi você, ouvi um monte de gente. Aí eu estava olhando esses dias, comecei em 3 de abril, né? Aí um monte de gente, a gente conhece um monte de gente diferente, um monte de gente diferente vem falar com a gente, né? Porque, querendo ou não, é uma vitrine, depois as pessoas vêm falar, eu vi tua live, eu quero um livro. Então, quer dizer, eu gostei muito dessa experiência de conversar com pessoas, né? Porque, assim, você está em outro estado, né? Por exemplo, hoje você está entrevistando, eu estou aqui, e daí, assim, eu tô em outro, não vou ficar, porque o Adriano fala assim que eu sou muito nostálgica, né? Que eu vou falar assim, eu falo com pesar e uma dor bem grande, assim, mas eu não consigo pensar diferente, porque é o que eu, né, tô sentindo. Hoje eu tô mais leve, porque assim, eu tenho uma responsabilidade
mas é de contar uma história que eu conheço muito bem, né? Então, respondendo, né, o Danilo, as lives eu penso sim, e o canal do YouTube, na verdade, já era uma vontade nossa bem antes da pandemia. Eu sempre falei para a Adriana, vamos reativar o canal, tentar pelo menos colocar um vídeo por semana e tal, acho que seria legal, porque eu gosto muito de falar sobre política, né? Eu gosto de... Tudo é política, né? Eu gosto muito de estudar, então, literatura, então, eu acho que são assuntos que a gente consegue abranger várias pessoas, né? Uhum. Massa. Então, sim, vão continuar por enquanto. A ideia é Pode sim. continuar. É, E é, a Cia Pedras, ela já está indo aí para o 26º ano, né? Eu vi hoje sua postagem que já está começando as comemorações, mas a Iara começou ainda antes, né? Da Cia Pedras. Eu queria relembrar esse comecinho aí da sua trajetória. Na verdade, eu queria que você me contasse, porque tem muita coisa que eu não sei. Então, como é que você entrou no teatro? Como é que começou essa história na sua vida? tá. Eu te falei no WhatsApp que eu ia fazer um recorte bem rapidinho. Se eu estiver me delongando, você me fala, mas eu acho legal porque, assim, quando você me fez o convite, eu fiquei repensando que é importante para mim. Aí eu comecei a achar que eu sou uma pessoa que eu acho tudo muito importante. Então, eu acho que Aham. cada pedacinho que eu fosse contar era importante, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, mais sintética possível. A minha primeira apresentação de teatro, eu tinha 8 anos de idade, e foi uma índia que eu fiz, uma personagem índia, ainda na escola, no segundo aninho. E depois eu vim descobrir que, né, um pouquinho depois e tal, é que eu sou neta de índia. E isso para mim começou a ter um valor, porque eu sempre andei com uma fitinha vermelha, né? Acho que esse vermelho me persegue de uma certa maneira desde criança. Eu usava com essa fitinha vermelha, e daí depois que eu descobri que eu era neta de índia, então, né, muito mais. Ainda com 10 anos, acho que é uma coisa legal de pontuar, que também me fez pensar no que eu sou hoje, estava tendo um concurso de poesia na escola e todo mundo podia participar, era o Dia das Mães. E daí todo mundo tinha uma poesia, queria falar uma poesia e tal, e eu queria lá, né? Yarinha, nunca fui grande, né? Sou pequenininha até hoje, e tal, moreninha, né? Nariz grande, né? Só que meu cabelo era mais claro do que hoje. Aí, tal, todo mundo quis participar, aí escolheram uma menina loira, dos olhos verdes, com um monte de cachinho. E daí eu comecei a repensar algumas coisas naquela época. Eu falei, por que será que escolheram ela? E foi na mesma época, com 10 anos, que eu conheci Raul Seixas, né? Eita. Daí isso foi se completando. E eu conversando hoje com a minha mãe, ela lembrou que ela falou assim, mas e aquele teatro que você fez, A Mãe da Noiva? Que eu fiz aquele vestidinho de bolinha, que eu achei linda ela lembrar. E também, assim, também não fui a noiva, né? Eu fui a mãe da noiva. Então, assim, alguns pensamentos sociais que já estavam, né, enraizados desde aquela época, porque, assim, eu não era filha do prefeito, eu não era loira, não era bonitinha e tal. E esses pensamentos, assim, foram rondando, né, o que eu acredito. E daí, com 13 anos, Rachel, eu comecei a fazer teatro no grupo de jovens. Porque meus pais, quando eu sou nascida em Cianorte, e meus pais, quando eles vieram, né, mudaram de lá, eles vieram para Sarandi. E eu comecei a fazer teatro no grupo de jovem. Na minha cabeça, eu escrevia, dirigia e atuava, né? Porque eu ia lá, escrevia o texto, não tinha, né? A gente estudava pela Barça, não tinha internet, né? E daí eu ia lá, estudava, gravava, né? Gravava. Nós estou pensando nas lives. Ia lá, escrevia, atuava lá e dirigia e tal. E foi um espaço muito efervescente de grupo de jovens, né? Tinha os grupos, a gente, como sempre, eram os grupos mais de esquerda, né? Fazia os negócios mais com Uhum. crítica, e tinha os que faziam as coisas mais comerciais. Então, foi uma grande efervescência. Depois disso, eu fundei também com o Jaime Stable, que em memória, que ele já se foi dessa vida, com a Juliana da Silveira, que hoje ela é doutora em ciência da linguagem, com o Robson, que eu não vi mais, eu fundei um grupo chamado Camaleão. E ele ficou um tempo, a gente apresentou muito, a gente pegava poesia do Raul, música do Jimi Hendrix, do Ira, essas coisas de adolescente, a gente apresentava com roupa rasgada, tudo pintado de preto. E daí durou um pouco tempo, né?
Aí eu entrei, então eu fui procurar teatro em Maringá, porque eu queria, era uma coisa que eu já queria, né, que eu já estava fazendo há tempo, para mim eu já fazia a vida toda, e eu procurei, encontrei o CAC, e lá eu tive aula com um rapaz chamado Denilson Oliveira, que não era tão velho assim, né, eu devia ter uns 16 anos, ele não devia ter, sei lá, 25, aí eu montei um espetáculo com eles, e daí eu comecei a ver que eu precisava de mais, porque eu continuava estudando, foi onde eu encontrei o Nildemar, grande abraço para o Nildemar, se vê essa live agora ou depois, né, Nildemar, uma figura que fez presente na minha vida, eu sou muito grata, né, por toda a humanidade, teoria que ele fez a gente se experimentar muito, e eu fiquei no Quilombo por três anos, montando espetáculos bem fortes, como com poesias do Augusto dos Anjos, né, e tal. E daí, de cada coisa que eu te falei, tem um monte de outras histórias para contar, mas vamos lá. E nesse meio termo, eu me formei, né, eu sou graduada em letras, depois eu me especializei depois em literatura, aí comecei um mestrado, mas não concordava muito com as ideias de uma das professoras sair, aí agora mais recentemente me especializei em dança, né, e especificamente em dança-teatro, e daí, né, nesse tempo aí fiz todas aquelas coisas do SATED, de me profissionalizar como atriz, diretora, tal, enfim, né, só que daí, em 1994, eu estava grávida do meu filho, né? Que é a minha maior bênção, é que ele é muito reservado, assim, então ele não é muito de redes sociais e tal, então, assim, eu, né, respeito tudo isso, então eu não fico falando muito. Mas ele hoje tem 25 anos, que é a idade da companhia, ele é de 94, ele é formado em psicologia, e é a minha maior obra de arte. Necessariamente, não vou falar muito, porque senão eu vou chorar. E nesse tempo que quando eu fiz teatro com o Nildemar, no grupo Quilombo, Quilombo de luta contra os fios da puta, né, que eu lembro desse poema, que me instigou muito também a querer ser muito revolucionária, que tento ser até hoje, a gente ensaiava muito à noite, sabe? A gente ensaiava tipo meia-noite, às vezes, cada dia num espaço diferente, porque não tinha uma sede e as pessoas trabalhavam muito. E daí, quando eu engravidei, eu não conseguia mais acompanhar. Daí eu falei, gente, eu não vou parar de fazer teatro. Foi onde eu pensei assim, eu vou montar uma companhia, nem que eu fazia as peças sozinhas, né? Uhum. E daí começou o Pedras. Estou delongando demais? Não, não, eu só ia te interromper para título de registro. Você se lembra datas? Você se lembra o ano que você entrou no CAC, o ano que você entrou no Quilombo? Você lembra ainda? Sim, lembro. Então, eu teve aquela parte lá no grupo de jovens, aí em 86 até mais ou menos 90, 91, aí teve esse grupo Camaleão, que entre entre idas e vindas, né? Aí em 91 eu fiz teatro no CAC com esse Denilson de Oliveira, Uhum. e daí com o Dema eu fiquei 92, 93 e 94, 3 anos. E daí foi Uhum. onde eu fundei o clube. Sentada Certo. na varanda da minha casa, grávida, né? Quer falar? Pode falar. Não, te pedir para citar alguns espetáculos que você montou com a Companhia Quilombo. Ah, tá. Então, eu montei, deixa eu lembrar o nome. Augusto dos Anjos, né, para Espíritos Livres, que foi um espetáculo que foi muito importante. O E Agora Drummond também eu participei, que era um espetáculo que eu estava nos bastidores, todo mundo fazia, e eu decorava a poesia de todo mundo e eu queria fazer também, né? Daí eu participei. Depois eu fiz As Flores do Mal, do Charles Baudelaire, né? Montamos também o Beco, né? Foi bem assim, foi uma experiência fantástica. Montei também um espetáculo que na verdade eram juntos, mas aí eram meio que divididas as turmas, porque eram turmas grandes, no grupo Violeta, que também nós montamos algumas coisas, né? E daí eu saí. E daí, assim, para falar para vocês do nome do Pedras, quando eu falei eu tenho que montar, né? Quero montar uma companhia, porque agora eu não posso fazer, né? Estou grávida, não tem mais espaço. Eu estava sentada na minha varanda e tinha um monte de... Bom, vou contar uma coisa antes primeiro. Aí eu falei assim, eu queria uma coisa que edificasse, ou seja, uma coisa que não morresse, igual o camaleão não vingou, né?
E quando eu falei edificação, eu lembrei da passagem bíblica que fala que Pedro edificou a igreja com uma pedra. Aí isso ficou na minha cabeça. Tempos depois, eu sentada na varanda, eu estava pensando no nome, falei, gente, eu preciso criar um nome, porque criar um nome é muito difícil. Eu sozinha, né, para fundar, pensar nessa companhia. Aí tinha um monte de pedrinha de construção, e eu chutando, assim, passando o pé e tal. Eu falei, pronto, vai ser Pedras. Aí nasceu Pedras, e o primeiro espetáculo da companhia chamava-se Corda Bamba, que não tem nada a ver com Corda Bamba de hoje, de 2012, né? E a gente apresentou muito, né? E eu fiz muito monólogo, e a gente nem... Era uma doideira, parece que não tinha foto, mas a gente não tirava, né? Apresentei, fiz muita coisa, assim, muita gente participou, né? De muitas épocas, assim, da companhia, né? E para frisar, porque hoje assim é Pedras Teatro e Circo, é que assim, eu sempre tive essas manias de coisa de criança mesmo, de fazer abertura, envergadura, estrela, e eu falava assim, ai, um dia quando entrar alguém na companhia, eu quero fazer circo, né? Porque eu ficava lendo sobre os palhaços. E daí, em 2003, entrou o Adriano, né? Que é outra história para contar também. Que foi meu aluno, Sim. depois meu amigo, depois meu namorado e agora meu esposo, né? E daí a gente começou a trabalhar e desde então eu mudei a logo, daí por isso que geralmente teve gente que já perguntou, mas a nomenclatura correta é circo-teatro. Eu falo, não, mas eu uso teatro-circo porque o teatro começou primeiro e o circo veio depois, então por isso que ficou assim a Pedra Teatro-Circo. Isso é um pouquinho Aham. assim da história. Mas a Cia Pedras, então, quando foi criada, era só você e o seu filho na barriga. Era, daí o meu filho é do meu primeiro casamento, como Jair Stabile, né, que era um poeta, artista plástico. Aí eu montei essa peça que eu te falei, que chama Corda Bamba, que era um monólogo com um monte de poemas. O cenário eram 3 portas pretas com uma maçaneta branca, que até hoje eu não sei como que eu transportava aquilo, porque eu não tinha carro, eu estava até pensando nisso, mas eu devia alugar alguma coisa. Aí, o Jaime, como ele era artista plástico, ele pintava um quadro durante o espetáculo, ao vivo, e eu ia falando os poemas. Aí eu entrava atrás de uma porta, né, trocava de figurino e falava um poema, e assim era o espetáculo. E a gente apresentou em muito simpósio, em muito evento de faculdade e tal, né, a gente ia nos locais, por exemplo, Clube dos 33, acho que Marialva, que eu nem sei se existe, a gente ia para lá, ia de ônibus, entendeu? Ia de ônibus com aquelas bagagens como se você fosse viajar com o cenário, com o figurino. Então, assim, foi uma trajetória bem interessante. Aí, em 94, a gente ficou um monte de tempo, né, utilizando espaços alternativos. Eu utilizei também para ensaio, para dar aula, uma sala do DCE, bloco 34 da UEM, e eles me emprestavam. Eu fiquei muito tempo usando ali. E daí eu fui para o SESC, né? A Companhia Pedras deu aula no SESC de 2007 a 2014. Então, daí comecei a dar aula lá. E daí, em 2011, daí eu abri o meu primeiro espaço, digamos, independente, que foi perto da Mandacaru Boulevard. E nesse agora atual, na Bento Munhoz, eu estou desde 2014. Aí Aham. fica aí assim. Sim, sim, é. Às vezes a gente não dá conta de responder todas as perguntas e ler todos os comentários, né? Né? Pois é. Você já foi lá para frente, né? Daí eu Eu fiz. fiz, eu fiz um roteirinho aqui. Eu queria que você me falasse, e o Danilo também perguntou a respeito do espetáculo Valsa número 6, que foi a época que eu mais ou menos entrei no rolê do teatro, e eu tenho até um cartaz desse espetáculo aqui na minha coleção de cartazes, né? O solo do Ricardo Leandro, que você dirigiu, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, desse espetáculo e tudo. Sim, aí eu fiz assim um recorte meio assim longo para, né, a gente situar da onde que ele em 2011 está e agora onde ele está, daí vem, porque assim, como eu falei, tem muita coisa para falar, né, se a gente for pensar em cada espetáculo, em cada vida. Sim. Mas assim, eu em 2001, né, como, né, o Ricardo, a gente é amigo desde da época de 92, lá no Quilombo,
Aí a gente conversando muito, vamos montar um espetáculo. Aí a gente começou a ensaiar um espetáculo que ficou um tempão em cartaz também, que ele não participou, que foi Tributo a Vinícius de Moraes, que eu fazia. Aí ele quase entrou num projeto também infantil, que era o Fantasia, lá desde 1999. Em 2001, a gente conversando propôs, né, para montar. Eu falei, gente, como que eu vou fazer a direção disso, né? Como uma obra tão complexa de Nelson Rodrigues. Pô, em 2001 para 2020, né, da experiência que eu adquiri, né, todo esse tempo e tal, eu falei, mas vamos embora. E daí é um monólogo, né, de um espírito de 15 anos e tal, e foi uma experiência, assim, fantástica, foi onde eu comecei, assim, colocar em prática as coisas, os elementos poéticos, né, e esse meu processo criativo, que eu gosto muito dessa coisa mais intimista, mais grotesca, né, com aquela pitada de sensibilidade, mas com aquela visão mesmo mais crítica, né? Então foi onde eu trabalhei com o Ricardo Leandro, que hoje está em São Paulo, e é um querido, né? Uma pessoa que faz parte dessa essência. E a gente apresentou ali no Teatro Barracão, e foi bem legal, né? E daí daí eu fiz a sonoplastia e as vozes da Sônia, que eram os sons que vinham da cabeça dele, foi eu que gravei. Então, assim, a gente fez aquela coisa, igual eu e o Adriano, né? Uma equipe que faz um monte de coisa com duas pessoas, né? Então, a gente fez todo esse trabalho. Depois ele acabou levando essa apresentação para Curitiba, né? Para onde ele mudou antes de morar em São Paulo e tal. Então, foi uma experiência, assim, também de conhecer um grande mestre da literatura, né? Nacional brasileira aí, que é o Nelson Rodrigues. Então, assim, foi um divisor de águas, né? Ele vai ampliando, né, o seu trabalho, né? Embora eu já tinha outros trabalhos, mas geralmente os espetáculos da companhia são escritos por mim, porque batia muito nessa questão do esbate, né? Você tem que, né, ter seus direitos e tal. E como eu também gosto de escrever, eu fui escrevendo as peças, e essa foi, né, uma das exceções, e foi fantástico esse trabalho. Tem uma outra, um outro projeto marcante também que eu queria que você me contasse um pouquinho, que foi o filme Terra Prometida, que você foi selecionada, participou do elenco também, né? Queria que você me contasse essa experiência que já é um pouco mais rara, né? Da gente viver, pelo menos por enquanto, ainda é um pouco difícil de você fazer um filme profissional e tal, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho disso. Então, nessa época eu trabalhava na cultura de Sarandi, foi em 2003. Eu trabalhei na cultura de Sarandi, até o Adriano relembrou ali a verdade. Eu também trabalhei como diretora de cultura em Mandaguaçu durante 5 anos. Trabalhei, mas nessa época, em 2003, eu estava em Sarandi. E o Peri Decante, que é o filho do Iberê Cavalcante do Rio de Janeiro, estava radicado em Maringá. Não sei, faz um tempo que eu não falo com ele, não sei se ele está hoje. E ele tinha um projeto que era levar cinema para os bairros. E dentro desse projeto eu conheci ele e acabei fazendo, ele estava passando um filme do Castelo rá tim e eu com os meus alunos fizemos uma cena, porque era um projeto que tinha a cinema e cena, né? Então a gente fez uma cena, e ele falou assim, você está sabendo do meu filme? Na época o registro era o diário, eu nunca assinei o diário. Não tinha dinheiro para assinar o diário. Eu comprava o diário quando saía uma matéria, aí alguém contava, ou eu ficava sabendo, né? Ou o próprio jornalista contava, você ia lá na banca e comprava. Aí eu falei assim, não, ele falou assim, eu tô com um filme Terra Prometida, seria interessante, né? Você, atriz, participar e tal. Aí ele me passou os dados, aí eu procurei e fui, né? E daí, na época teria dois atores globais, que era a Letícia Sabatella e o Marcos Rica e tal. Depois ele veio, passou para todo mundo os e-mails, não vai dar por questões de agenda e tal, então a gente está buscando atores e atrizes. E daí eu fiz o teste, mas assim, eu lembro que eu falei para ele assim, eu queria participar nem que fosse para segurar os fios, porque eu tenho muito interesse em cinema. Porque quando eu era criança, eu era tão boba, que eu achava que eu estava participando de filme, tipo assim, de terror, e eu saía correndo, falava, não, não, olhando para trás, assim, como se tivesse um monstro pegando eu, né? Aí eu lembrei disso na época. E eu falei para ele, não, eu queria participar, porque é uma experiência, né, grandiosa e tal. Aí eu fiz o teste, aí ele fez teste com atrizes do Paraná todo e tal. E aí eu passei no papel da Emília, né, que é uma sem terra,
né, irmã do Macalé, feito pelo Cleiton Barbosa, que eu conheci ele na época. E foi uma experiência, Rafael, assim, por isso que eu falei para você, eu sou meio difícil, porque para mim tudo é muito, muito importante, assim. Mas, assim, quando eu passei e tal, não, beleza. Aí nós fomos numa uma fazenda perto de Ivaiporã, uma fazenda belíssima, com um cenário daqueles, assim, de cânion de Guartelá, assim, sabe? E daí nós ficamos morando porque era um filme apolítico, mas falava sobre o sem terra, e nós moramos, cada ator e atriz morou por uma semana com uma família de sem terra, né? E tipo assim, essa minha, né, esse meu respeito que eu tenho, né, por todas essas pessoas que lutam, que estão nessa dificuldade, foi tão maior, assim, ampliou muito mais a minha visão, sabe? Eles queriam tirar os filhos para colocar eu para dormir na cama. Eu falei, jamais, eu vou dormir no chão, né? Eles queriam, na época, assim, eu estava magra. Na época não tem nada a ver com o filme, mas eu estava magra, porque, na verdade, eu tive gastrite e tal. Foi uma época bem assim, eu não comia muita coisa gordurosa e tal. Aí a mulher andava, assim, quilômetros, ela queria, né? Andar quilômetros para buscar verdura não sei aonde, para fazer para mim e tal. Mas foi assim uma experiência fantástica. Foi um filme um longa-metragem que durou 30 dias. Tem um pedacinho no YouTube, né? Acho que deu para ver lá um pedacinho. E foi um filme fantástico, mas ele não foi lançado, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhei com pessoas que você conhece. A Majô participou, o Tisley participou, o Tico participou, né? Então, assim, foi uma experiência fantástica. Legal. E da trajetória da Cia Pedras, o que que você destaca para a gente em termos de espetáculo e já chegando também para falar da Mostra Pé na Rua? Então, igual eu falei para você, tudo para mim é importante, né? Cada espetáculo infantil, cada um, mas assim, eu posso dizer então, porque dizer de todos é bem difícil, mas assim, do Andarilhos, que é um espetáculo que eu escrevi em 2005, né? E daí em 2018 ele foi lançado na FIM de uma forma independente. Registrei ele na Biblioteca Nacional, mas foi feito de forma independente e tal, porque é um espetáculo que eu considero, sabe, uma luta, é a história dos artistas, né? É a história de dois nordestinos que vivem de contar histórias para sobreviver, né? E não deixa de ser a nossa história enquanto artista, sabe? De feira em feira, de cidade em cidade, de pessoa em pessoa, agora de live em live, de vídeo de YouTube, mas a gente tem essa trajetória, né? E eu retratei o cordel, porque assim, eu cresci lendo e ouvindo histórias de cordel pelo meu irmão mais velho, José Ivo, que foi meu segundo pai, né? E depois, como eu falei, eu conheci o Adriano, ele foi meu aluno, depois eu me divorciei, ele virou meu amigo, meu namorado, e depois meu esposo, e a família da parte da mãe dele é toda nordestina. Então, assim, eu criei essa história, então eu tenho um carinho muito grande, né? E eu acho que não quero que ela saia de cartaz, eu quero que ela fique no nosso repertório, eu vou estar velhinha lá, falando que pode faltar tudo, mas não pode faltar a esperança. Então é um espetáculo que está assim no meu coração, né? E Corda Bamba também, que eu lancei em 2012, num evento do Sesc, que fala sobre a luta de classes, né? Fala sobre o opressor e o oprimido, de uma forma nonsense, circense. Tem gente que não entende e acha que são só dois palhaços fazendo bobeira, mas na verdade é uma bobeira bem política. Então é um outro espetáculo que eu gosto, além dos quadros que a gente apresenta no Vertigem, que é uma coisa que muita gente em Maringá não conhece, né? Que é assim, a pupila dos meus olhos. Acho que por ser roqueira e ter iniciado fazendo essas coisas bem intimistas e subjetivas, é uma coisa que eu gosto bastante, mas que eu vejo que tem um respaldo maior no convite à dança. Eu até comentei com você já, né? No convite à dança, digamos assim, ter mais linguagens subjetivas, ele se reorganiza melhor. Parece que se você colocar, por exemplo, Parasitas ou Ave de Rapina, que foram os dois últimos espetáculos de dança e teatro, no teatro, parece que não funciona, porque o teatro, parece que o convite ao teatro, mas eu achei muito legal que, com o Só em Cena seu, começou
abrir muita visão das pessoas para esse lado subjetivo. Muitos grupos que se formaram de acadêmicos da artes cênicas da UEM também começaram a trazer essa nova roupagem. Isso é fantástico, né, para o cenário maringaense. Hein, o Andarilhos de Cordel, ele marca o primeiro espetáculo que você faz com o Adriano? Então, como parceiro e tal? Não, Antes porque o disso, Adriano ele entrou em 2003 e em 2003 a gente estava com um espetáculo que chamava Fantasia, que eu, toda vez que eu falo fantasia tem sempre alguém que faz assim, olha aqui aquele negócio de Silvio Santos, fantasia. Gente, não tem nada a ver. Não tinha aquilo lá na época, né? E ele começou com um trabalho na época que chamava Fantasia, que ele ganha roupagem nova, porque assim, eu não quis também destruir essa montagem, porque foi uma montagem muito bonita, que ele é uma roupagem nova hoje do Contadora de Estrelas, né? Não é tudo, mas a essência das cantigas de roda, a essência dessa brincadeira lúdica, das brincadeiras antigas, né? E da valorização das histórias de oralidade e também das histórias modernas, né? Contemporâneas da literatura, a gente manteve. Então, foi com esse espetáculo que a gente iniciou juntos. mas o Andarilhos, ele já participa de toda a criação e tudo mais, né? Tem Sim, já um outro peso na companhia, digamos. sim, exatamente. Tá. E por que que vocês, como que surgiu a ideia, o desejo de realizar a mostra Pé na Rua? Então, como eu comecei a pesquisar o teatro de rua em 2005, exatamente quando começou o Andarilhos de Cordel, né? Com todas as suas estruturas de dramaturgia, né? Do tete a tete, das participações, né? Das rotinas, né? Que são apresentadas, dessa coisa de deixar a mensagem, de passar o chapéu, que foi uma pesquisa. Fiz curso com o Chaco, lá, que você conhece da Argentina, fiz curso com outras pessoas e fui buscando. Eu comecei a apresentar na rua e alguns amigos meus, amigos assim, que trabalhavam na rua, que vinham assistir nas feiras, né? E a gente passava um chapéu e assim, o nosso chapéu dava muito grande. Eles ficavam até o final para parabenizar e falar. Eles falavam assim, nossa, eu acho muito bom que vocês façam essa coisa na rua e as pessoas valorizam, porque as pessoas não valorizam. A gente sempre viu, né? Que as pessoas de sinal, especificamente em Maringá, né, que tem uma extensão enorme com pensamentos direitistas, acham que todo mundo que está na rua são pessoas que estão em busca de outra coisa senão da arte. Mas eu acredito que em todo lugar, seja na rua ou seja no palco, tem pessoas que estão em busca de várias coisas, né? Da humanização e de se sentir bem ou simplesmente de vender o espetáculo. E isso já me incomodava muito, de eu ver pessoas. Passou uma moto barulhenta agora. De eu ver pessoas assim falando, né, que esses artistas de rua, por que não vão trabalhar e tal. Isso começou a me incomodar. Eu falei assim, não, eu vou fazer uma mostra que comece a valorizar esses artistas e as pessoas comecem a enxergar que teatro de rua não é uma arte menor, ela é uma opção. As pessoas querem estar na rua por opção também, né? Porque gosta de estar na rua por essa liberdade, para transformar o cenário urbano em arte também. E daí foi quando eu falei assim, não, vamos fazer essa mostra Pé na Rua, e daí ela está acontecendo aí, né? Era para estar acontecendo agora em julho, mas infelizmente não vai dar, e a gente está nessa luta. Mas foi com esse intuito, sabe? Da valorização dos artistas que trabalham na rua, mesmo os artistas que pesquisam teatro, né? De rua, especificamente para a rua, porque existe a diferença de fazer teatro de rua e fazer teatro na rua, né? Porque fazer teatro na rua todo mundo pode, mas assim, tem essas características que para mim não pode ser engessada, mas que assim, para você segurar ali uma plateia 50 minutos, né, olhando ali o seu trabalho, tem que ter uma estrutura. E para esses artistas, né, também de rua. Aí, no começo, eu tentei juntar vários. Na primeira e na segunda mostra, acho que até na terceira funcionou e tal. O pessoal estava indo, eu chamava eles, juntava, né, e falava assim, ó, a gente vai fazer uma brincadeira aqui, uma mistura de intermédios, cada um vai fazer um pouquinho, vocês vão passar o chapéu junto com o nosso, vai ser dividido em vocês. Mas daí, depois de um tempo, eles não participavam, eles marcavam, mas não iam, né, alguns.
E daí foi onde eu comecei a chamar vários, né? Como eu sempre chamei, todo mundo que pesquisava dança. E daí, por incrível que pareça, para falar para vocês aí, para quem está assistindo, a Cia Pedras, mesmo tendo 25 anos de história, a primeira vez que eu participei de um edital na prefeitura foi em 2015, com a Mostra Pé na Rua, que eu realizei em 2016. Aí eu falei assim, eu vou participar. Daí foi onde eu comecei a participar do convite ao teatro, daí já me envolvi, participei do convite à dança também. Mas desde então eu não fazia nada, né, com trabalho voltado aos editais da prefeitura. Eu sempre todos trabalhos independentes. Sim, mas isso tem algum motivo em especial? Então, quando eu fundei o espaço lá, vou abrir aqui, é porque assim, a gente não tinha espaço. Era sempre aquela, né, dicotomia dilacerante de conseguir um espaço para fazer ensaio. A gente sempre tinha o CEF, que a gente utilizava para dar aulas, tinha horário, a gente ensaiava e tal. Mas assim, eu queria fazer uma coisa para também não depender, porque eu acho assim, a gente precisa sim de ter políticas públicas que valorizem os artistas que trabalham com isso, mas o artista independente também tem que mover suas ações, né? Tem que fazer acontecer. Não pode, eu só vou fazer esse projeto se eu for passar no edital. Tanto que era para a 8ª mostra, tá na rua. 2 só foi com dinheiro público. O restante foi tudo com, né, na luta, com parceiros e tal. Né? Então, assim, por essa vontade de falar, não, eu vou fazer o meu, né, desenvolver o meu trabalho e não vou depender. Mas, assim, eu acho que a gente teve um tempo que eu senti que a gente estava muito distante da secretaria. Eu não sei se por causa das secretarias, dos outros gestores, ou de nós mesmos, de repente, essa coisa meio de ficar reservado. Mas depois de um tempo para cá, depois de algum tempo, algumas gestões começaram a entrar em contato com a gente começou, às vezes, necessariamente não os secretários, mas as pessoas que trabalhavam lá, não, manda um projeto, o que você acha, tal. Então, assim, essa aproximação, né, esse diálogo, né, essa unificação que eu acho que deveria ter com todos os artistas, começou a acontecer e desde então a gente vem participando. Uns a gente ganha, outros não, mas a gente segue na luta, né? Sim. O primeiro espaço que vocês abriram era ali no Shopping Mandacaru, né? Ou Não, antes era teve. na rua paralela, na farmacêutica Luiz Andrade, que era uma rua paralela, num salão quase perto da Arlindo Planas. Ali a gente ficou 2011, 12 e 13, 3 anos ali. E aí logo Primeiro, depois foram para o espaço ali na Bento Munhoz, onde vocês estão até agora, até hoje. essa mudança se deu porque assim eu tinha vários alunos de outras cidades, que vinham de outras cidades. E daí começou a ficar caro para eles pagarem a mensalidade, embora para todos que eram de outras cidades a gente tinha os descontos, mas ir até o terminal, depois pegar uma outro ônibus para ir para o bairro. E daí foi onde a gente começou a procurar um espaço aqui mais no centro, que daí, né, ajudava todo mundo, quem vinha de ônibus, quem vinha a pé, de bicicleta, de moto, né? E daí a gente ficou ali, que é um espaço, digamos, bem centralizado, né? Mas que a gente tenta manter uma roupagem assim bem lúdica e para que todos entrem, né? Porque eu sei que algumas coisas parece que impede as pessoas de entrarem em alguns locais, como se eu não pudesse entrar ali, sabe? Essa coisa da opressão que a gente vive há muitos séculos. Então a gente tenta deixar um espaço o mais aconchegante possível para todas as pessoas pararem ali e falar, né? E falar, tem curso e tal, e todo mundo ter vontade de entrar, né? E é isso. E é muito desafiador manter um espaço cultural em Maringá, né? Não é fácil não, né? Não, é bem difícil, assim, a gente passa por boas, assim, por exemplo, lá onde a gente está, tem pessoas que a gente pessoas que conversam com a gente, porque vem, nossa, vocês estão aqui há tanto tempo, né, e tal, a coisa deve ser boa, né, algumas pessoas falam assim, outros falam, nossa, ninguém parou aqui por muito tempo, outros não conversam com a gente, né, porque tem muita gente que tem muita grana ali também, né, por exemplo, eu dei até um exemplo numa live que eu fiz com o Delton, que eu tava sempre assim, eu trabalho, pô, de camiseta do Pedras e calça, né? Calça de ginástica e tênis. Só que eu sou muito de andar de pé no chão. Aí eu tava varrendo ali, falei, vou varrer a calçada. Tava varrendo a calçada, aí chegou uma pessoa do nariz em pé e falou assim, eu gostaria de falar com a dona.
né? Não falou com a dona, mas falou, eu gostaria de falar com o responsável. Eu falei assim, sou eu mesma. A pessoa, assim, me olhou de cima a embaixo, assim. Então, assim, existem essas coisas que são muito estranhas nas pessoas, né? Depois eu já levei a brincadeira e falei assim, mas, ó, eu só vou lá colocar um sapato, eu te atendo, né? Se você... E daí, assim, lá dentro, daí é uma outra história, porque daí a pessoa começa a te conhecer. Então, assim, são várias coisas para se manter um espaço, né? Um espaço no centro não é barato, a água em Maringá é muito cara, né? E tem um monte de coisa, tem contador e tem, né, as despesas. Mas a gente está aí, né? A gente conseguiu, assim, achei uma alma nobre do espaço que fez um desconto para a gente bem grande aí nos outros meses, a partir de abril, acho, para a gente. A gente conseguiu mais 2 meses agora, então, assim, a gente está fazendo essas ações para manter, né? As aulas online está conseguindo organizar a nossa vida, essas ações todo mês está fazendo a gente manter, porque a nossa ideia, cada pedacinho do Pedras tem uma importância para a gente. A gente não conseguiu investir muito dinheiro, sabe? Mas a gente conseguiu, tudo que a gente conseguiu foi com muito suor. Então, assim, a gente não queria tirar todas as coisas da parede, não queria tirar a nossa cortina, né? Não queria tirar as nossas coisas, a gente queria manter para continuar atendendo a comunidade, né? E esse ano foi um ano que eu falei assim, a gente vai fazer, já estava com um cronograma de fazer evento todos os meses, né? Além do vertigem que estava acontecendo de 3 em 3 meses, a gente queria fazer todos os meses, né? A R$ 5, R$ 10, gratuito e tal. E daí veio essa pandemia, né? Mas vai passar, né? E a gente vai Sim. estar junto. Hoje lá no espaço vocês têm cerca de quantos alunos, quantas turmas regulares? Então, hoje nós estamos com 4 turmas, deixa eu ver, 3 turmas, que é uma turma, na verdade eram 2 de circo, né? Só que daí a gente juntou, porque daí algumas pessoas não podiam mais no horário devido a trabalho, e 2 turmas de teatro. E, tipo assim, muitos não puderam continuar porque são, né, tem trabalho informal e não puderam continuar, mas em média hoje 30 alunos. Mas assim, a Uhum. gente já chegou a média de 80 alunos, né? Que era sempre a meta que a gente mantinha e até chegar em agosto, assim, julho, na verdade, a certeza de que todo mundo ia continuar, porque daí em julho eu começo o trabalho de produção dos espetáculos, né? Mas seguimos, e todos que estão com a gente, assim, estão com a gente, né? E acho que isso que é bem importante. Com certeza. E você já citou aqui, né, uma atuação em Sarandi, em Mandaguaçu, né, que o Adriano bem lembrou. E eu sei que vocês já circularam bastante aí pelas cidades do interior, né? Já viajaram muito fazendo teatro, né? Como é que foi essa penetração assim da Cia Pedras, que foi conseguindo alcançar esses espaços não só em Maringá, mas também no Paraná, em toda a região. Isso foi aos poucos sendo construído, ou desde o começo? Teve sorte, teve projetos? Como que foi? Então, sem falar em Sarandi, que eu trabalhei na Diretoria de Cultura, em Mandaguaçu, nós também trabalhamos na Prefeitura de São João do Caiuá, também fazendo direção da parte artística na Departamento de Cultura, e também Presidente Castelo Branco, eu estava esquecendo desses 2 locais, né? E Uhum. para viajar, a gente viajou muito, né? Muitas cidades do Paraná, a gente fazia produção, sabe? Fazia o que você faz bem, a gente fazia com as nossas manias, assim, de emprestar o telefone do outro, porque a gente na época não tinha telefone nem sede, e a gente ligava para a Musep e pegava aquela lista de telefone de todo mundo, saía ligando e a gente foi fechando muito trabalho. Como também eu trabalho com literatura infantil, né? Eu sou especialista em literatura, trabalho com contação de história, a gente fechou muita coisa, levando o espetáculo e oficinas, mini oficinas para professores. Então, a gente passou muito tempo fazendo isso, né? E eu sei que hoje, assim, eu já estou um pouquinho melhor, mas, assim, sempre foi uma falha minha na divulgação. Eu nunca fui de divulgar tudo que eu fiz o tempo todo, né? Hoje eu estou um pouquinho mais esperta, mas ainda a gente deixa passar muita coisa, né? Que é legal, né? As pessoas têm que saber o que você faz, mas muita coisa ficou. Então, assim, nas cidades, a gente fazia essa produção telefone mesmo, né? E daí a gente conseguia vender e ia fechando de cidade em cidade, mas a gente apresentou também, teve um tempo que a gente morou, ficou 1 mês, 2 meses entre Curitiba e São Paulo,
e foi onde a gente apresentou em outras Morretes, né? Como que é o nome daquela cidade? Almirante Tamandaré, Campinas, São Paulo capital, a gente foi, né? E a gente fez muita coisa em algumas capitais, por isso que eu falo que muita coisa eu não divulguei, que a gente, por exemplo, quando nós fomos em São Paulo, a gente foi na prefeitura, nós conseguimos o alvará e fomos apresentar em algumas praças, só que sem contrato. Aí a gente chegava lá, por exemplo, na Praça da Sé, só deu maluco, beleza, poeta, que foi o mais legal de tudo, né? E a gente ia lá e não tinha ninguém, a gente tinha autorização, a gente chegava lá, fazia as apresentações, em Curitiba também, várias feiras, né? E daí a gente apresentamos também em Belo Horizonte, né? Ano passado, no festival, e a gente foi conseguindo nossos espaços assim. Mas você acha que essas circulações, esse trabalho de produção que você comentou, de pegar o telefone e vender o trabalho, que acabou rendendo, gerando esses cargos políticos, digamos assim, nas diretorias de cultura dessas pequenas cidades, desses municípios onde você atuou? Foi a partir dessa circulação ou foram outros contatos? Não, foram outros contatos, foram outras situações, assim, né? Não teve a ver com essa circulação. Eu acho que, assim, que a companhia, ela foi... a gente fez, assim, aquele caminho que deveria, tanto que, tipo assim, a gente, quando eu era adolescente, eu fundei lá, né, a companhia de em casa do adolescente, né, porque 20 anos é praticamente adolescente. A gente não esperava que teria um espaço no centro de Maringá, né, que participaria de tantas coisas e começasse a ter muitos alunos, e muitos alunos hoje formados em vários grupos de Maringá e fora, né, em outras cidades e outras capitais também. Mas, assim, a gente foi fazendo esse trabalho e talvez, assim, se a gente tivesse aquele acompanhamento profissional do marketing, tivesse divulgado tudo que a gente fez, talvez, só talvez, teríamos, por exemplo, um know-how um pouco antes. Mas eu acho que tudo deve seguir o fluxo do rio, né? Acho que foi assim que a gente encontrou essas maneiras de viver, de fazer arte, de viver dela. Mas, assim, na verdade, eu nunca tive amigos políticos. Eu nunca entrei em nenhum lugar ou fiz alguma coisa porque alguém me indicou, sabe? Foi porque, por exemplo, quando eu participei, por exemplo, quando eu dei aula em Sarandi na diretoria de cultura, eu comecei a dar aula e depois eu participei da diretoria de cultura. Em Mandaguaçu, eu estava apresentando, levei um espetáculo lá e a secretária gostou e me chamou para a cultura. O São João do Caiuá, o prefeito assistiu uma apresentação num simpósio de psicologia da UEM e chamou a gente para estar lá para entrar. E o presidente Castelo Branco, acho que viu uma apresentação da gente no barracão, né? Então, foi assim, esse contexto, assim. Uhum. Isso me faz lembrar uma coisa assim, a Laura Chaves comentou aqui, aliás, ela fez vários comentários, o Danilo também, a Alessandra, várias outras pessoas aqui que te saudaram e elogiaram muito e declararam seus afetos. Acho que a Yara está conseguindo ler um pouquinho aí, né, Yara? E a Laura falou assim, sempre na resistência. Isso me fez lembrar uma coisa que quando eu fiz a live com o Alain Gaitarosso, né, eu falei, você quer falar alguma coisa e tal? E ele falou assim, eu acho que é como diz a Yara, resistência. Então, a gente hoje escuta essa palavra e já associa muito com você, né? Porque já é tua forma de cumprimentar a gente, né? Essa coisa de sempre desejar resistência, voé resistência e tal. Isso é uma coisa já marcante há alguns anos, né, Yara, na sua linguagem. É uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo, quando eu estava sentado na varanda mexendo nas pedrinhas, que eu falei para você da edificação, que eu lembrei da passagem bíblica, eu queria, de alguma forma, edificar humanamente as pessoas, que é o que eu digo até hoje. Eu gostaria que quem passasse pelo Pedras, seja como aluno ou seja como espectador, que pudesse levar um pouco da nossa humanidade. E até uma coisa legal, eu devia ter pego a camiseta. A primeira camiseta do PES, a primeira arte, eram dois pilares gregos. Um era resistência e o outro era humanidade e edificação.
Então, assim, essa palavra resistência, ela está comigo há muito tempo e eu sofri alguns xingamentos, inclusive na internet, por essa questão. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto desse tipo de discussão. Para mim, discussão tem que ser cara a cara, né? Por causa dessa questão da resistência, que virou uma palavra, né? É uma palavra de todo mundo, mas assim, ela é uma palavra que especificamente está na esquerda, e as pessoas achavam que eu estava usando essa palavra por isso. Mas é uma palavra mesmo de resistir, sabe? De fazer uma arte que resista, que não seja alienante, que possa quebrar as barreiras, mesmo que não esteja rica, que eu não estou, porque não é essa a minha ideia, eu quero fazer arte. É isso que eu quero fazer. E você lembra muito bem, porque você foi uma das pessoas que me defendeu no grupo, eu achei isso muito lindo, né, assim como várias outras pessoas, quando nós participamos do encontro, né, de teatro de rua em Curitiba, e o nosso local de apresentação foi na Vigília Lula Livre, quando ainda ele estava preso, né, e a gente foi de uma forma tanto que, né, o Adriano queria procurar advogado, a gente ouviu muitas palavras ruins, e daí eu fiz a postagem na minha inocência, que eu falei lá para você de criança, porque para mim era um evento, e que nós caímos naquele local, porque na época o Rafael Greco estava proibindo os teatros nas praças públicas. E como nós estávamos indo de Maringá para Curitiba com o nosso dinheiro para participar e fortalecer esse evento, porque era um evento que eles davam só alimentação e hospedagem, e eles falaram assim, não, vocês não vão ficar sem apresentar. Tem a Vigília Lula Livre. Tem problema para vocês? Eu falei, não, jamais. Então eu levei por esse lado, sabe, político de fazer isso, e a gente foi, né, de uma certa forma, assim, bem tratado de uma maneira. Então, eu acho que as pessoas ainda têm esse problema com a diversidade, de valorizar o que você faz, né? E eu achei uma frase bem, bem bacana que você falou no grupo, que é assim, gente, quem lê o site da Yara, quem vê as postagens dela, quem já assistiu um espetáculo dela, sabe que ela pende para a esquerda, né? Eu não sou conservadora, eu não sou da direita, eu luto pelas minorias. Eu luto, né? Aqui eu não estou falando de partido nenhum, mas eu estou falando de uma essência que me acompanha desde adolescente. E resistência é isso, assim. Eu fico muito feliz por mais que algumas pessoas. Já teve uma época, quando eu fazia uma pós-graduação, e não faz muito, muito tempo, em 2017. Na pós-graduação, algumas pessoas que estudavam comigo usaram isso como chacota, sabe? Tipo assim, ela só fala de resistência usando como se fosse resistência de chuveiro, sabe? E isso me dói profundamente, né? Das pessoas não entenderem, né? Não sabem a sua vida anterior, não sabem da trajetória que você viveu. A gente estava falando a respeito dessa ideia, do conceito, da palavra, da resistência, que é uma coisa que a gente aqui em Maringá já associa muito com você, né? Porque você tem esse hábito de, ao cumprimentar, ao falar, ao comentar alguma coisa, sempre está levando isso para as pessoas, né? De falar sobre a resistência, voé resistência. E agora tem toda uma saudação nas lives, né? Que você também está fazendo, que eu confesso minha ignorância, porque eu não sei o que significa o Alehup. Alehup é o grito do circo, né? Alehup é o grito do circo, né? do tempo de vai além, vai para frente. Mas daí eu já queria colocar Evoé, que é do teatro, Alehup, que é do circo, queria colocar o rock and roll, queria colocar o axé da capoeira. Não, eu falei, não, vou falar só 3, que é para não atrapalhar muita coisa. Mas assim, a resistência para mim fica meio que subjetivo para todo mundo que acredita, não falando em partido, mas que acredita nesse ato de resistir, né? Porque toda palavra tem uma dicotomia, mas toda pessoa tem que ter um pensamento onde vai depender do lado que você olha, né? Então, assim, para mim essa palavra tem um sentido muito grande desde adolescente. Depois, para algumas pessoas, quando a esquerda começou a usar, tem um sentido pejorativo. Aí eles começaram a usar a imagem da resistência do chuveiro, que eu acho isso de péssimo gosto, e eu não faria isso com uma palavra que uma pessoa que pensa diferente de mim, né, falaria, porque as pessoas têm direitos, né, de dizer as palavras que querem dizer. Mas, assim, a maldade humana, ela se confirma cada vez mais, né, especificamente em tempos atuais, mas a gente tem que seguir resistente, essa é a ideia, né? Seguir resistente para essas intempéries mesmo, né? Que acontece, dizer, ó, não é fácil,
né? Ninguém disse que ia ser fácil também, mas a gente segue, né? Com aquela utopia do otimismo. Não somos otimistas o tempo todo, as coisas não estão tão bem, mas assim, se a gente também só olhar por um lado, a gente afunda, né, num mar de decepção, e daí onde, cadê as pessoas que precisam da nossa arte, as pessoas que precisam ouvir a gente, né, ouvir todas as pessoas que você está entrevistando, ouvir as pessoas que eu estou entrevistando, ouvir as histórias do Danilo, do Sandro, né, de vários nomes que tem, né, das pessoas, enfim, que buscam com a sua arte traduzir alguma fagulha de esperança para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que tudo é a questão da gentileza e do respeito, né? E se você não concorda com aquela palavra, né? Por isso que eu digo, às vezes, é como esse pessoal que eu te contei da pós-graduação falou disso, eles, entendeu? Simplesmente fizeram um tipo de associação, né? Ela está falando porque ela tem um pensamento de esquerda. Elas não conheciam toda a minha trajetória, né? E toda a trajetória tem um monte, como eu falei, desde o comecinho que eu te falei, se a gente fosse parar para conversar sobre cada item, a gente teria mais um monte de ramificações de outras coisas. Que eu queria comentar também da palavra resistência, eu também sou professora, agora não, né, mas sou professora de pós-graduação, então, né, em algumas faculdades particulares, e quando eu entro na sala, o meu discurso é sempre o mesmo, assim, eu falo para a galera aí, resistência para todo mundo, eu sou Yara e tal, e tal, e tal, e algumas pessoas fecham a cara, e daí você não entende por quê e tal, e daí você vem descobrir que a pessoa associa isso porque acha, nossa, colocaram uma comunista para dar aula para mim, né, que é o discurso. Aí teve uma live minha que o pessoal, um monte de gente achou engraçado, que eu falei que muitas pessoas que discordam de Marx não conhecem Marx. Muitas pessoas que concordam também não conhecem Marx. Mas que a luta de classes é imperante né? Porque tinha o Arena e o PMDB. Depois tinha a esquerda e a direita. Depois tinha os Mortadela e as coxinhas, né? E agora nós temos os quarentines e os bolsominions. E assim vai, né? Parece que as pessoas gostam sempre de enquadrar, colocar numa caixinha e dizer, ó, isso é isso é aquilo. E isso fica bem claro nesse governo, né? Tudo que não todo mundo que não concorda com eles é do outro lado, né? Então, assim, é um pensamento que não está nem no campo das ideias, nem no campo filosófico, nem no campo sociológico, né? Não sei em que campo que eles ficam nesse tempo. Então, assim, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa desvalorização, né, do outro, né, da palavra que o outro usa. Sim. Até lembro, você citou aquele episódio que aconteceu lá no grupo da cultura e tudo aquilo, porque acabou que vocês foram assistidos e fotografados com o Fernando Haddad, né? Que era o candidato na época. E que privilégio. Ah, eu posso contar essa história? Foi muito legal. Foi assim. Quando ela falou para mim assim, olha, Yara, a gente está com um problema aqui que, né, o Rafael Greca não está, né, liberando aqui as praças, e a gente passou por várias coisas naqueles dias que a gente ficou lá. Pode ser na Vigília do Lula Livre? Nossa, eu já ia conhecer de qualquer forma, indiferente de qualquer coisa. Que eu ia, porque assim, são pessoas, eu conheci muita gente, sociólogos, filósofos, pessoas, sabe? Até tem uma professora, Maria Helena de Brasília, que tem uma entrevista no Facebook, inclusive, que ela, né, quis falar da gente, eu gravei lá como depoimento. Enfim, a gente foi, e daí a gente estava lá naquele momento, acho que você já assistiu Andarilho de Cordel, é aquele momento em que a gente chama alguém da plateia, porque o Pirilampo esquece a última história. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, vamos levar todo mundo no Errum, que é aquela musiquinha Errum, 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 Rai, que todo mundo aprende a cantar desde o começo. A gente leva todo mundo no Errum e você lembra da história. Beleza. Aí a gente lembra, aí chama, aí faz, né, divide a plateia. Não, foi aquele ali que errou. E a gente chama alguém para a plateia para explicar para ele como que é esse errum. Eu chamei um senhor, falei assim, ó, o Pirilampo vai ensinar agora como que faz esse errum, porque daí a gente ensina ele a fazer. Tem um monte né, de ludicidade ali, de comicidade, e daí todo mundo canta, a gente agradece e ele vai embora. Aí quando a gente estava ensinando, aí
do nada, assim, eu estava apresentando aqui, chegou uma mulher da direita, que estava do lado aqui, do lado, falou assim para mim, pegou o megafone e falou assim, desculpa, mas eu vou ter que interromper porque ele chegou. Eu olhei e falei, gente, tipo assim, o trabalho de atriz, né, da razão e da emoção, ficou assim, gente, quem chegou? Né? Como assim quem chegou? Aí eu olho para o lado, né, do portão, o Haddad, que ele é amplamente grande, né, e eu sou amplamente pequenininha, então qualquer pessoa é grande perto de mim. Aí eu olhei assim e falei, caramba. Aí eu fiquei, assim, eu tive, sei lá, milésimos de segundo para pensar, e antes disso eu falei assim, eu vou trazer para vocês uma pessoa, não sei o quê, que é outra história, tal, não sei o quê. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou parar meu espetáculo, porque ele chegou, né? Quem é o Haddad para atrapalhar o meu espetáculo? Aí, na hora eu peguei e falei assim, eu fui lá onde ele estava e falei assim, e não foi isso mesmo que eu falei que ia trazer uma coisa boa para vocês aí, gente, eu trouxe, e coloquei ele no meio do palco. E a galera foi ao delírio, né, porque ninguém esperava. Daí a gente ficou sabendo que ele ia acho que toda sexta-feira, não lembro, o dia que a gente estava lá, ele ia, né, ele passava para conversar com o Lula e vinha para dar informações para o pessoal, que eu achei isso muito bonito também, né. E daí ele veio, não sei o que, e ele ficou quieto, né? Aquele homão daquele tamanho, eu olhei assim, sei que eu falei assim, então eu vou ensinar o senhor a fazer o raio. Ele ficou quieto. Eu falei assim, sabe, conhece Sepultura, né? Então eu queria um grito assim, né? Dentro da cena, então a gente brinca, tem que ser uma coisa forte. De Beatles eu sei que o senhor gosta, porque tinha um vídeo dele na época rondando, que ele tocava Beatles e tal. E daí quem fez o raio não foi nem o senhor que a gente chamou, foi ele, né? Daí a gente ensinou ele a fazer o raio e tal. E foi uma experiência muito, assim, uma coisa, sabe aquela coisa inusitada? Realmente foi uma coisa amplamente inusitada. Mas mesmo assim, eu encarei como algo que aconteceu, né? Internamente eu fiquei muito feliz, mas eu não usei aquilo para, não, agora eu vou me promover, vou pegar uma foto com ele, vou não sei o quê. Não, eu segui. As fotos foram tiradas porque tinham pessoas tirando foto, depois passaram para gente. Mas assim, quando eu publiquei. A Cia Pedra esteve no quarto encontro, Terra de Rua, de Maringá, não sei o quê. E quando eu publiquei que estava a foto dele, e embaixo estava assim, companhia de teatro, alguma coisa assim, apresenta em Vigília Lula Livre, as pessoas não abrem o link, né? Na verdade, muita gente não gosta de ler, muita gente não lê, por isso que tem tanto fake news aí. As pessoas não leem para ver o contexto, aí levaram por aquele lado mesmo, e daí aí foi aquele monte de gente, né? Como você viu lá, retalhando e falando um monte de coisas e tal. Mas foi, assim, uma experiência, assim, para todo mundo, né? Da equipe que estava ali, né? Com a gente, nós fomos em 4 pessoas na época. E para as pessoas também do encontro, né? Que para eles foi muito, com certeza, eles aproveitaram muito para fazer fazer merchandise, que eu acho legal também. Mas eu não, eu peguei o link que me mandaram e publiquei. Daí, no grupo da cultura, deu todo aquele, né? É porque, na verdade, as pessoas que abriram o link viram as fotos que tinha o Haddad e não leram a matéria, onde estava muito claro que tinha sido uma apresentação dentro do encontro da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que tinha acontecido naquele espaço da vigília, né? Mas aí as pessoas julgaram pela imagem que você estava fazendo campanha pro candidato e tal. Enfim, Exatamente. preguiça de quem tem preguiça de ler, né? Exatamente. E você tem mais alguma coisa que você queria comentar, que você acha importante de falar, de contar da sua história, embora você já tenha dito algumas vezes que tudo você acha importante, e eu entendo quando você diz isso, porque as coisas elas vão nos formando, né? A gente é o resultado de tudo que a gente viveu, das nossas experiências e tal. Mas se tiver alguma coisa que você acha muito importante da gente registrar, fique à vontade. Né, eu já falei que eu acho tudo que eu passei muito importante, mas eu acho assim que essa minha trajetória de ter começado arte criança, né, de ter visto todos esses indícios que eu falei para você, que me fez repensar também sobre a sociedade, né, de como que a gente é atingido de alguma forma sempre, né, ter feito teatro com muitas pessoas, né, no grupo de jovem, ter formado um grupo com adolescentes que gostavam de rock, ter participado desse momento com
com o Nildemar de Souza, e ter fundado a companhia ainda jovem mesmo, né, passando por faculdade, especialização e tal, né, e também já dei, como eu falei, dei aulas também de pós, e também já dei aula para quinta série, dei aula para graduação, né, alguns momentos assim, mas é todo esse conjunto, sabe, de visão de mundo que esse monte de gente passou, as pessoas que passaram comigo pelo Pedras, que ficaram um tempo, né, o Ricardo que você citou, eu não gosto de ficar citando porque a gente acaba esquecendo de um monte de gente, né, e isso não é legal, assim, mas todas as pessoas que passaram pelo Pedras e que me deram, né, toda essa forma de pensar, porque eu sempre valorizei assim, eu tenho a minha pesquisa muito voltada para Etienne Decroux, para Marcel Marceau, para Augusto Boal, para Bertold Brecht e vários outros nomes, né, da literatura mundial que me ensinaram a ser professora também, mas daí eu fui construindo a minha própria maneira de sentir arte pelas realidades dos meus alunos, pela realidade que a gente vê, cada um vem em busca de alguma coisa, e que eu acho bem importante dizer assim, que o Pedras é um espaço que sustenta muita gente de boa aura, sabe? De bom coração, que vai, porque olha lá, por exemplo, a primeira frase que está no nosso site é o incômodo é necessário, né? Então, assim, é aquela primeira agulhada de dizer assim, a arte não é só para divertir, né? Um pensamento, um espaço na internet não é só para dizer a minha trajetória, mas é para dizer que nós ainda estamos vivendo em isolamento social, que a curva não chegou, que a gente tem que ficar em casa, que a gente tem que valorizar as pessoas, não dar valor a isso só quando chegar perto de mim, porque todos somos nós, né? Então, assim, ontem uma sobrinha minha falou que uma amiga dela está com a família toda com Covid, então, quer dizer, está tudo próximo, está tudo muito próximo, né? Parente de aluno meu também já faleceu com isso. Então, assim, eu acho que as pessoas deixam se levar muito por essa coisa, porque, assim, tem muitas mídias abertas que ainda, né, deixam isso como se isso não estivesse acontecendo. Então, eu acho assim, a arte tem que dizer o que é, né, e a arte contemporânea é isso, que a gente está fazendo de uma certa maneira, propor e dizer para as pessoas o que está acontecendo nesse real momento. Né? Então, acho que é isso, né? Essa vontade de atingir as pessoas de alguma maneira. Claro, se for do agrado das pessoas, né? Porque nem todo mundo quer ser atingido, né? Eu sempre cito assim, e possivelmente quando eu falar com alguém de literatura, eu vou citar que Antônio Cândido sempre fala assim, quando o leitor chega na sua obra, ele tem que estar com espírito para isso. E isso se reflete também nos espetáculos, né? Quando você vai assistir o espetáculo lá do Foca, do Foca são oficinas, né? O Só em Cena, Mostra Pé na Rua, o Convite ao Teatro, a dança, você tem que ir com a sua alma aberta e querendo estar ali. Porque daí o resultado que vem para você vem de uma forma. Agora, se você vai, sabe, por ir ou vai já com outro pensamento, nunca vai te atingir de alguma maneira. Então, o espírito, né, do receptor ali, do leitor, do interlocutor, do espectador tem que estar, né, junto, para que possa haver um diálogo e uma troca entre a arte, né, a plateia e o palco. Senão não faz sentido nenhum, né? A energia tem que fluir, como eu falo num texto meu, ela não pode, a nossa energia quando a gente faz arte não pode sair e cair no palco, ela tem que jogar para todo mundo da plateia, pegar as gretinhas da parede, passar por debaixo da porta e inundar tudo. Né? Porque daí sim, quando a gente for para o boteco conversar sobre essa obra de arte, a gente vai ter um monte de coisa legal. Nossa, você viu aquilo, do que simplesmente falar, foi legal, vamos beber. Né? Mas a gente pode beber daquela obra, né? Mesma coisa do livro, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas acho que tudo é muito legal e importante. Sim, é verdade. A gente sempre pode ficar muitas horas conversando, não só entre a gente, mas também com as pessoas que ainda estão aqui acompanhando, né? Sempre dá uma queda entre a primeira e a segunda live. Isso é uma coisa que eu já percebi, né? Por isso, normalmente, eu tento concentrar em uma live só. Mas eu acho que é muito importante esse registro, né?
E eu te agradeço muito, Yara, por ter aceitado o convite, por toda a disponibilidade, por todas as histórias, por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Espero que tenha sido legal para você também. E, e é isso, né? Evoé, Evoé e resistência. Queria Obrigada. agradecer imensamente, sempre que você me convidar, estarei à disposição. Uma coisa que, falei que não vou me delongar, mas vou, uma coisa que eu sempre falei para o Adriano é assim, quando alguém me pergunta se eu posso, eu digo que eu posso. Eu nunca vou falar que a minha agenda está cheia. Se eu posso de verdade, eu posso sempre. Né? Se realmente eu não fui, eu não fiz, é porque realmente eu não posso. Eu acho que é essa gratuidade que faz com que a gente se aproxima das pessoas. Queria agradecer novamente o seu convite, dizer que eu estou à disposição, né? Espero também que eu tenha contribuído, né, com alguma coisa, porque é muita coisa para falar. Eu tentei assim fazer um panorama para depois você fazer as perguntas do que seria também importante para você e o público saber. Agradecer as pessoas que entraram antes, as pessoas que não deu tempo, mas agradecer também as pessoas que estão aqui, agradecer as pessoas que vão ver a live depois, né, posteriormente. E só isso, dizer para você resistência, resistência sempre, porque vai voltar um novo normal e a gente vai conseguir superar isso e a gente vai ter que estar mais unido e mais forte do que nunca. Você pode contar sempre comigo para qualquer coisa. Obrigada, digo mesmo. Um abração aí para o Adriano, que eu sei que está por aí, que participou aqui também com a gente. E, deixa eu ler. Sim, ele declarou amor aqui já. É muito lindo ver essa parceria também, né, de vocês dois. Espero que façam ainda muitos e muitos espetáculos, que tenham muito sucesso na manutenção do espaço da Cia Pedras, que é um espaço fundamental, que a gente sabe que tem formado muitas pessoas e feito com que muitas pessoas continuem no meio das artes depois, né? Tinha muitos alunos aqui. E é isso. Agradecer aí o Danilo Furlan, a Laura Chaves e o Sandro Maranho, que está aí também, todas as outras pessoas que entraram que não dá para nominar. E é isso. Vamos encerrar o vídeo e nos mantemos em contato. Obrigada, Yara. Um beijo. Tchau.